Antes de mais, as minhas saudações cordiais a todos os que me estão a ouvir. A minha comunicação está subordinada ao tema Nas origens do sistema eleitoral parlamentar em Portugal. A Conferência Dois séculos de Constitucionalismo Eleitoral em Portugal, 1820-2020, faz parte de um projeto alargado que está a ser desenvolvido pelo CGE. A frase "a chave do templo da liberdade no sistema constitucional é, sem dúvida, o plano das eleições". É uma frase que inicia o artigo que publicou o projeto eleitoral que serviu de base a esta comunicação e que é sintomático do valor das eleições e do direito de sufrágio em 1821. Na minha exposição, vou fazer uma breve introdução, falar depois do Sistema Eleitoral Constituinte de 1820, depois sim o projeto eleitoral parlamentar, que é o objeto de fundo desta comunicação, depois o Sistema Eleitoral Parlamentar adotado pelas Cortes Constituintes e que serviu de base à eleição dos deputados às Cortes Ordinárias de 1822 e finalmente uma breve conclusão. A Revolução Liberal, iniciada na cidade de Porto, dia 24 de agosto de 1820, levantou uma séria questão, que é a da convocação das Cortes. Na realidade, as Cortes já não eram convocadas há mais de 123 anos e levantou-se o problema fundamental que é que tipo de Cortes se iriam convocar. As Cortes tradicionais dos três Estados ou umas Cortes modernas? Vamos ver já de seguida. Mediante este dilema, foi criada uma Junta Provisional Preparatória de Cortes, que teve uma iniciativa inédita. No dia 6 de outubro de 1820, convocou todos os cidadãos a apresentarem uma proposta de que tipo de cortes se deveriam convocar. O prazo foi de 20 dias e no final de outubro surgem as primeiras instruções eleitorais, que revogaram completamente o método tradicional e propunham uma eleição dos deputados por toda a nação em 2 graus eleitorais, ou seja, eleições indiretas. São as chamadas Instruções Eleitorais de 31 de outubro de 1820. Estas instruções foram imediatamente contestadas e não foram aplicadas por causa da martinhada. Prepararam-se umas novas instruções que, no fundo, adaptaram o capítulo eleitoral da Constituição de Cádiz a Portugal. São as instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820. De acordo com estas instruções eleitorais e de acordo com a Constituição de Cádiz de 1812, as eleições dos deputados constituintes das Cortes de 1821-1822 foram indiretas, ou seja, em 4 graus. No primeiro grau, cada freguesia elegia os seus compromissários, ainda na freguesia, esses compromissários elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez se juntariam na cabeça de comarca para eleger os eleitores de comarca, os quais, finalmente, na cabeça de província, elegiam os deputados de província. Foi este o método eleitoral seguido para eleger os deputados constituintes das Cortes Constituintes de 1821-1822. As eleições constituintes realizaram-se em dezembro de 1820, em Portugal, na metrópole, nas províncias ultramarinas, mais tarde. Portanto, em Portugal, entre o dia 10 de dezembro e o dia 30 de dezembro, realizaram-se as eleições constituintes de acordo com as tais instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820. Imediatamente a seguir, surge um projeto eleitoral bastante interessante e que é a base, o fundo desta comunicação. Foi apresentado por António Manuel do Rego Abranches e propõe um sistema eleitoral bastante interessante e que influenciou o sistema eleitoral que viria a ser adotado pelas Cortes de 1821-22. De uma forma muito sintética, Rego Abranches nasceu em Tomar em 1793 e morreu em Lisboa em 1851. Formou-se bacharel em Leis pela Universidade de Coimbra, exerceu vários cargos da magistratura, mas a sua carreira notabilizou-se como advogado em Lisboa.
Rego Abranches foi também um autor que deixou várias obras impressas, nomeadamente este índice cronológico e remissivo da novíssima legislação portuguesa editada em Lisboa em 1836. Para esta comunicação interessa-nos o sistema eleitoral proposto por Rego Abranches. Antes de mais, ele propunha um sistema monocamaral, idêntico ao que tinha sido adotado para a eleição dos deputados às Cortes Constituintes, ou seja, as Cortes tinham uma única Câmara. Em relação à capacidade eleitoral ativa, é reconhecida a todos os cidadãos maiores de 25 anos, mas exceto os familiares, ou seja, só os chefes de família é que poderiam votar, excluíam-se também os criados, os falidos, os menores, criminosos ou em estado de acusação e bem assim os religiosos, que pressupomos seriam religiosos regulares. O sufrágio é mais restrito do que o que tinha sido seguido para as eleições constituintes de 1820. Capacidade eleitoral passiva segue um princípio básico do liberalismo que é os que podiam votar também podiam ser eleitos. Nas palavras de Rego Abranches, sem distinção alguma de cargo, emprego, profissão, estado ou naturalidade, podendo ser da mesma paróquia, comarca, província ou de outra. A grande novidade do projeto eleitoral de Rego Abranches são as eleições diretas. Pela primeira vez, em Portugal, há uma proposta para que as eleições sejam diretas, realizadas num único ato eleitoral que se realizaria nas várias juntas eleitorais de paróquia do país. Como? Cada eleitor levava uma lista prévia, escrita, com os nomes dos elegíveis e também com a naturalidade e a residência. Outra particularidade em relação à liberdade de voto é que cada um poderia votar em menos elegíveis do que era suposto. Ou seja, nas palavras de Rego Abranches, cada eleitor só votava nos eleitores que julgasse dignos de serem eleitos deputados. No entanto, a proposta de eleições diretas colocava um desafio sério, que era o apuramento, a contagem dos votos e transformar esses votos em lugares de deputados. Então, Rego Abranches propõe que fossem feitos 3 apuramentos ou escrutínios diferentes. Primeiro apuramento, na junta eleitoral de paróquia, onde cada cidadão votava. No final, contavam-se os votos e apuravam-se os elegíveis de paróquia, ou seja, ficavam como elegíveis de paróquia aqueles que tivessem alcançado uma maioria relativa. Depois, esses que eram apurados eram registados em lista e enviados à Junta Eleitoral de Comarca. Na Junta Eleitoral de Comarca procedia-se a uma nova contagem para apurar, os que tivessem maioria relativa, para apurar os chamados elegíveis de comarca. E o mesmo procedimento era adotado em relação à Junta Eleitoral de Província, que eram de novo contados os que tinham sido eleitos a nível de comarca, fazia-se uma nova contagem dos votos e os que tivessem a maioria é que eram considerados definitivamente deputados às Cortes. Para pôr em prática o seu projeto, Rego Abranches seguiu os mesmos critérios que vinham previstos nas instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820. Ou seja, cada freguesia elegia um eleitor de freguesia por 200 fogos, que era o critério que já estava previsto. Depois, a nível de comarca, em cada comarca seriam eleitos os elegíveis de comarca de acordo com o mapa anexo e, idem para as províncias, em cada província seriam eleitos os deputados que estavam previstos no mapa anexo às instruções eleitorais de 22 de novembro de 1820 e que aqui reproduzimos. Comparando o projeto eleitoral de Rego Abranches com as instruções de 22 de novembro de 1820, podemos avançar que
O direito de sufrágio é mais restrito. Para Rego Abranches só podiam votar os chefes de família. E, portanto, os familiares, mesmo que tivessem capacidade eleitoral ativa, mesmo que tivessem mais de 25 anos, estavam impedidos de votar. Depois, Rego Abranches propõe então uma eleição direta, com um apuramento em 3 níveis territoriais, como acabamos de verificar. As eleições de 1820, as eleições constituintes, foram eleições indiretas em 4 graus eleitorais. Rego Abranches põe um voto secreto, que seria mais semissecreto, porque na realidade os eleitores levavam as listas escritas do exterior. Mas ao contrário a primeira votação nas instruções eleitorais eram públicas. Por outro lado, Rego Abranches propõe uma maioria relativa nos 3 apuramentos eleitorais, uma maioria relativa até se elegerem os deputados às Cortes. O projeto eleitoral de Rego Abranches faz todo o sentido, porque um dos grandes desafios das Cortes Constituintes era elaborar um novo sistema eleitoral para as próximas Cortes Ordinárias. Uma das grandes novidades é que o país foi dividido em 26 divisões eleitorais, ou, como diríamos hoje, 26 círculos eleitorais. Vejamos então as principais características do sistema eleitoral parlamentar que foi criado pelas Cortes Constituintes e que surge na Lei Eleitoral de 11 de julho de 1822 e depois constitucionalizado no texto de 1822. Em relação ao sufrágio, podiam votar maiores de 25 anos, excluindo os filhos família, criados de servir, vadios e clero regular. A elegibilidade para deputados exigia que tivessem rendimentos suficientes e residência no círculo de eleição. As eleições são também diretas, votação única na Assembleia Eleitoral Primária. O voto é por lista escrita prévia. O apuramento é feito em 3 graus ou níveis territoriais. Primeiro na Assembleia Eleitoral Primária, segundo no município e o terceiro na cabeça do distrito eleitoral. Como referi anteriormente, foram criados 26 círculos eleitorais. A maioria para ser eleito deputado é a maioria absoluta, ou seja, mais de metade dos votos. Caso não se atingissem todos os deputados à primeira volta, existiria uma segunda volta para completar as Cortes Ordinárias. A proposta de Rego Abranches tinha semelhanças e diferenças em relação ao sistema eleitoral parlamentar de 1822. Em relação às semelhanças, sistema monocamaral, o direito de sufrágio, a eleição direta dos deputados, o voto secreto em lista escrita e 3 níveis de apuramento. As principais diferenças em relação à elegibilidade, em relação às circunscrições eleitorais e à maioria necessária para eleger os deputados, tal como ficou expresso nos diapositivos anteriores. Para concluir, foi na proposta eleitoral de Rego Abranches que pela primeira vez surge a ideia de eleições legislativas diretas em Portugal. Como sabemos, as eleições diretas foram postas em prática em 1822, mas foi um caso isolado na primeira metade do século XIX, porque com a Carta Constitucional de 1826 voltámos às eleições indiretas, agora em 2 graus eleitorais, e só em 1852, com o primeiro ato adicional ou revisão do texto constitucional da Carta Constitucional, é que se recuperou as eleições legislativas diretas. O projeto de Rego Abranches influenciou, como vimos, em vários aspectos a Lei Eleitoral de 11 de julho de 1822. Repetimos, sobretudo em relação ao sistema monocamaral das Cortes, as Cortes organizadas numa única Câmara, eleição ou eleições diretas dos deputados, 3 graus de escrutínio, mas alterando os espaços territoriais de cada um, voto secreto, etc. Chegamos ao final desta comunicação e resta-me apenas agradecer a todos a paciência que tiveram a ouvir-me. Muito obrigado e até sempre.